Bom dia a todos, vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje na parte de domingo, 5 de maio. Vamos lá? Primeiramente, se inscreva aí no canal. Por que eu digo isso? Porque eu não quero ser chato, mas infelizmente eu tenho que pedir para você. Talvez eu tenha até que implorar para você se inscrever e deixar o seu like. Eu fico analisando que não você, talvez não eu, mas você já percebeu que o mundo gosta de notícia ruim? Se eu colocar aqui o título dessa mensagem, vocês não sabem o que aconteceram com o diretor da escola sabatina. Vocês não sabem o que aconteceram com o líder da igreja na Irlanda. Nossa, eu tenho certeza que vai ter muita visualização. Sabe por quê? Porque as notícias, né, a forma que é apresentada, parece que a gente tem sede, né, de ver a coisa ruim, de ver o mal, né, das pessoas, memes rolando na internet daquele caso aí que você tá no mundo inteiro, né, que a mulher levou não sei, eu não sei nem da notícia direito, porque eu não gosto nem de compartilhar essas mazelas, onde levou lá o rapaz que já estava morto. Você sabe do que eu tô falando, né? Então vamos lá. Domingo, as duas testemunhas. Olha, eu vou falar para você que daria 50 minutos de pregação, daria 50 minutos de estudo, é muita coisa em pouco tempo. Por isso que é importante você estudar na tua casa, procure conteúdos a mais. Pastor Arilton Oliveira tem lá o Bíblia Fácil, as duas testemunhas lá em Apocalipse, no estudo do Apocalipse, ele explica perfeitamente, perfeitamente. Aqui eu vou tentar passar o máximo de informação em pouco tempo, porque senão aqui vai levar uma hora. Então por isso que é importante você estudar na tua casa. Vamos lá? As duas testemunhas. Você sabe quem são as duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11? Vamos lá, a gente vai aprender aqui um pouquinho dessas duas testemunhas. Segura aí comigo aí. Vamos lá? Apocalipse, pega sua Bíblia, Apocalipse capítulo 11. Se não der tempo, você segura aí o vídeo, pega sua Bíblia. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. A gente está falando do quê? Que a França está nessa profecia. Capítulo 11 apresenta a França dentro da profecia. E a gente vai aprender o que aconteceu ali na Revolução Francesa que aconteceu. A gente vai entender um pouquinho como ela se enquadra aqui dentro dessa profecia em Apocalipse capítulo 11. Diz assim, verso 3. As duas testemunhas, mártires. Darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então a gente, primeira coisa, a informação que o texto traz, que fala aqui darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias. Lembra da profecia em Daniel, em Apocalipse, das 2000, do período de 1260 anos de perseguição, que foi um período ali da história de 538 e finalizou em 1798. Você lembra desse... talvez você já estudou, mas é só para a gente entrar em um contexto onde que eu vou entrar quando surgiu aqui a Revolução Francesa. Então houve um período de trevas espirituais, houve um período onde a igreja romana ela acorrentou as Bíblias, onde não tinha crescimento, não tinha evolução. Pensa no mundo há 200 anos atrás, não tinha luz, não tinha carro, não tinha água encanada. Pensa em um período que por 1260 anos, né? Aqui está falando dias, mas se a gente colocar em período profético, vai falando de anos. Então foram 1260 anos de um período escuro, um período que nada acontecia. A palavra de Deus estava acorrentada. O povo, a igreja estava
colocando dogmas, a igreja estava colocando tradições. Lembra? Vamos lá. Então, só para a gente entrar no contexto, quando terminou em 1798, Deus já tinha prometido, né, que ia surgir um remanescente, que a luz, que a palavra de Deus ia brilhar um pouco, ia brilhar mais, até ser dia perfeito. Então, em 1798 termina esse período escuro. Agora tem que resplandecer a palavra de Deus de novo. E aí, aonde surgem os reformadores, aonde surge Lutero, aonde surge William Tyndale, aonde surge John Hus, aonde surge John Wycliffe, aonde ele traduziu a Bíblia em inglês. Então vai surgindo os grandes reformadores. Eles não tinham toda a luz da palavra de Deus, eles não tinham um bojo doutrinário que hoje a gente temos apoiado nas escrituras. Então Deus ele foi fornecendo raios de verdades, raios de luz. Lembra de Salmos? Que lâmpada para os meus pés são a sua palavra. Então a palavra de Deus ela é luz. E a palavra-chave dessa semana que a gente tem que guardar, a palavra de Deus. Pode escrever no comentário aí, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, lembra que foi a palavra de Deus que Deus falou para Elias, não vai chover 3 anos e meio, no reinado de Acabe, Jezabel, lembra? Foi a palavra de Deus que foi declarada. Lembra as pragas do Egito? Quando transformou a água em sangue, ou as 10 pragas do Egito? Foi a palavra de Deus. Foi a boca do Senhor que declarou. Vamos lá. Vamos andar mais um pouco. Aí se eu não conseguir falar tudo para você durante... na parte de segunda, terça, quarta-feira eu vou dando mais informações para você, tá bom? Aqueles que procuraram a prejudicar as escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca deles. Deus diz: portanto dissestes tal palavra, eis que convertei as minhas palavras na tua boca, e com fogo a este povo, em lenha, e eles serão consumidos. Jeremias 5,14. A palavra de Deus prenuncia um juízo contra todos os que rejeitam a sua palavra. É como fogo na boca. Em João 5, versículo 39, Jesus declara que a escritura do Velho Testamento, do Antigo Testamento testificam, dão testemunho dele. Também diz que o Evangelho será proclamado em testemunho a todo mundo. Mateus, capítulo 24, versículo 12, e o Novo Testamento, juntamente com o Velho Testamento, é a base desse testemunho. Uma palavra da mesma raiz, martes, da palavra para testemunho, é usada nesses 2 versículos que aparecem em Apocalipse 11 e 13. Quem são essas 2 testemunhas? Essa é a grande pergunta. Quem são? À luz desses pontos bíblicos, e das características de Apocalipse 11, podemos concluir, mas não dogmaticamente, que as 2 testemunhas são o Velho e o Novo Testamento, que comunicam ao mundo a luz e a verdade de Deus. Lembra que eu falei da palavra-chave, que é a palavra de Deus? A gente vai entender mais para frente por que essas 2 testemunhas são o Velho, né, são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A gente vai entender mais para frente um pouquinho. Então você já tem que guardar essa palavra-chave, a palavra de Deus. Muitos cristãos hoje tendem a minimizar o Velho Testamento e rotulá-lo como desnecessário, porque temos o Novo Testamento. O que é que está terrivelmente errado nessa atitude? Pensa com você. Vou falar um versículo bíblico para você o que está errado nessa atitude. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17 ao 18.
não me lembro bem, mas é isso. Toda a escritura, o Antigo e o Novo, é inspirado por Deus. Útil para quê? Para o ensino, para a correção, para a repreensão, né? Correção e repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então a palavra de Deus, ela ensina, ela educa, ela nos repreende e ela nos dá a direção. A palavra de Deus. Então a gente vai, a parte de segunda a gente vai estudar mais um pouquinho. Eu vou falando de pouco em pouco, porque senão fica muito longo, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar. Se você está gostando, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante que a gente avance com os nossos estudos para o crescimento aí do Evangelho. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado, Pai, por mais um estudo que o Senhor nos deu. Obrigado pelas riquezas. Estamos aqui mergulhando em águas mais profundas. Que o Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.